Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Estamos felizes por estarmos mais uma vez na presença do Senhor. Tivemos aqui pela manhã, uma manhã maravilhosa, onde falamos acerca de uma palestra para os obreiros e diáconos da casa do Senhor. Alguns obreiros não vieram, né? Mas a Bíblia diz que nem todos obedecem o Evangelho. Escute bem isso. Por isso que o obreiro, é difícil tirar foto, né? Então não para. Mas vou parar, vou fazer uma pose aqui para você tirar foto. Então vai. Amém. Isso vale R$100. Escute bem, irmãos. E nós temos que entender que nem todos obedecem. Isto é Bíblia. A Bíblia diz que nem todos os sacerdotes obedecia o Senhor. Então vai ter obreiros que vai fingir que não é obreiro, mas nós estamos entregando na mão de Deus. Mas vai haver algumas atitudes sendo tomadas para que o obreiro desperte. Se ele não despertar, simplesmente ele não poderá mais ser obreiro. Obreiro de nome não presta. Tem que estar exercendo o cargo, tá? Se é obreiro, se é diácono, se é diaconisa, tem que estar exercendo o cargo. Se não está exercendo o cargo, está ocupando terra e espaço em vão, tá? Não pode. Isso não é eu que digo, é a Bíblia quem diz. Os irmãos não precisam levantar. Os irmãos sentados mesmo. Eu só quero que você fique com a sua Bíblia aberta. Agora eu vou pedir para ninguém se locomover, viu, irmão? Eu acredito que todo mundo aqui no banheiro já foi. Quem bebeu água já bebeu, tá? Nós vamos falar um assunto aqui muito forte. Vamos falar sobre o livro do Apocalipse. Vamos falar sobre os 7 selos do Apocalipse. Então você precisa estar atento. As mamães conversam com os filhos agora para não falar, para não se locomover na igreja, tá? Porque senão você não vai entender e vai tirar a minha atenção também. Porque o Apocalipse, irmãos, é interpretação. Se a memória não estiver funcionando, não entende o Apocalipse. Então abre comigo a tua Bíblia no capítulo 6 do Apocalipse. Coloca lá. Nós vamos falar acerca dos 7 selos. Até 9h15 eu termino. E nós vamos falar acerca dos 7 selos. Esse selo nós vamos entender a importância dele para a nossa vida, para conhecimento. Eu espero que nenhum de nós, irmão, pode ficar sentado mesmo, tá? Não precisa levantar, pode sentar. Eu espero que nenhum de nós passe por isso aí, nenhum. Mas que seja somente de conhecimento para nós. Livro do Apocalipse, capítulo 6. Eu vou ler pausadamente para os irmãos entenderem. Olha, o cordeiro abre o primeiro selo, e havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e vi um dos 4 animais que dizia com voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. O segundo selo. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, ao qual estava sentado sobre ele. Foi dado o que tirasse a paz da terra, e que se matasse um aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Terceiro selo. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais,
que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifique o azeite e o vinho. Pode subir? O 4º selo. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal, que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhe dado o poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, com fome e com mortandade, e com as feras da terra. O 5º selo. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas que foram mortos por amor à palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro santo dominador, não julga e vinga os nossos sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que havia de ser morto como eles foram. O 6º selo. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de Sicílio, e a lua se tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos, verde, abalada por um vento forte, e o céu se retirou como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Agora capítulo 8, verso 1. Abre lá capítulo 8, nós paramos no 6º selo. Capítulo 8. Está escrito, ó, o 7º selo e o incensário. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dados 7 trombetas. Glória a Deus. Amém? Permaneça com a tua Bíblia aberta. Meus irmãos, escute bem, no capítulo 5 do Apocalipse, a Bíblia diz que João, ele está tendo uma visão, e João, ele está chorando muito, 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 muito. E a Bíblia diz que quando João, ele chora, uma voz diz para ele: João, não chora, porque um foi digno, ele foi morto, ele reviveu, e ele está vivo para todo sempre, e ele é digno de abrir o selo e desatar os seus selos. Ele não é só digno de olhar para o livro, mas ele é digno de olhar e também desatar os seus selos. Pastor, o que significa os selos? Os selos, cada selo é uma profecia, cada selo é uma sentença dada para a terra. Lembramos que o Apocalipse, irmãos, ele é a ira de Deus sobre a terra. O Apocalipse não é simplesmente o que a TV mostrou, que os cinemas, Hollywood mostrou. Não, o Apocalipse é 100 vezes pior do que o Hollywood conseguiu provar, mostrar, fazer um filme. O Apocalipse será de uma forma terrorosa. Para quem viver aqui na terra nesse período, ele vai entrar em desespero. Hoje nós estamos vendo que a humanidade ela está numa depressão. Nós conseguimos ver que uma grande parte dos moradores da terra está sofrendo com depressão, com crise de ansiedade, com signo do pânico. No Apocalipse, isso será comum.
1, porque nós vamos ver agora nos 7 selos, que os 7 selos vai começar a ira de Deus sobre os moradores. A igreja do Senhor, nesse período, ela não estará aqui na terra. A igreja, ela já foi tirada da terra. Entenda agora que vai iniciar o julgamento de Deus sobre a terra. O homem, ele vai se arrepender de ter menosprezado a igreja. O homem vai se arrepender, irmão, de ter falado tanta bobagem da igreja, porque eles não tocaram no homem físico, eles tocaram na igreja do Senhor. As pessoas vão se arrepender de não dar atenção para este livro. Por quê? Porque hoje o livro, a Bíblia Sagrada, ela é na mídia, irmão. A mídia leva para dentro das casas que esta palavra ela é antiquada, é uma palavra antiga, é uma palavra hoje que deturpa a nossa sociedade. A palavra de Deus para muitos homens que estão lá naquele congresso, que estão no poder, a Bíblia precisa ser reescrevida. Eles não acreditam mais que a palavra transforma, que a palavra liberta. Por quê, pastor? Porque a palavra, ela mostra os nossos pecados. A Bíblia, ela condena o adultério, a Bíblia condena a fornicação, a Bíblia condena, irmãos, o casamento de homossexual, a Bíblia condena a união de duas mulheres, a Bíblia condena o ladrão, o roubo, a Bíblia condena a matança, e tudo isso o homem quer fazer. Então, quando eles veem que a Bíblia condena isso, eles querem destruir a Bíblia. Já que eles não conseguem destruir a Bíblia, eles precisam então dizer: vamos reescrever a Bíblia. E isso não vai acontecer, irmão. Não vai. Hitler tentou acabar com a Bíblia, não acabou com a Bíblia. Muitos homens antes de Hitler tentou destruir, mas não conseguiram. E na nossa geração também não vamos conseguir. Mas vamos lá. O primeiro selo: e havendo o cordeiro aberto o mundo e selo, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como com voz de trovão. Esse animal, irmãos, é um anjo poderoso. Anjo. Nós temos uma ideia que anjo, ele é bonitinho, né? Não é verdade? O que você viu? Eu vi um anjinho passando aqui bonitinho. Irmão, se você vê o anjo de Deus da forma que ele é, tu desmaia, tu cai para trás. É só você pegar o livro de Ezequiel, que você vai ver como que eram os querubins que apareceu para Ezequiel. Era assustador. Era assustador. E não era demônio, era anjo, era querubim. Então observa que a Bíblia chama aqui de animal. E o animal falava com voz de trovão. Vem e vê. Convidava João: vem e vê. Agora escute bem. E João diz: eu olhei e vi um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. De quem é que o anjo estava falando? É do anticristo, irmão. O anjo aqui nesse primeiro capítulo, no primeiro capítulo do capítulo 6, primeiro versículo, ele está falando aqui do anticristo. O anticristo, escute bem, o que ele vai ter na sua mão? A Bíblia diz que eu olhei e vi um cavalo branco. O cavalo branco fala de paz. O anticristo, quando ele chegar, ele vai trazer uma falsa paz na terra. Sabe aquele conflito que está tendo no Oriente Médio? O anticristo vai acabar com aquele conflito. Ele tem que vir com uma sensação de paz. A humanidade vai olhar para ele e vai dizer: eu nunca vi um homem tão sábio, eu nunca vi um homem tão inteligente. A Bíblia diz que o homem mais sábio na Bíblia eram 2, Daniel e Salomão. A Bíblia diz que ele será muito mais sábio do que Daniel. Ele terá entendimento nas coisas terrenas e também terá entendimento nas coisas espirituais. Então não vai ter nada que o anticristo ele não vai conseguir resolver. Ele vai trazer uma paz, uma falsa paz, e quem olhar para ele vai dizer: vamos bater
esse homem, ele é o melhor presidente do mundo. Então ele precisa vir com uma sensação de paz. Por isso ele virá num cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele tinha um arco. Aleluia. Ali está falando de poder, está falando de guerra. O anticristo, ele vai travar uma guerra contra os santos. Entenda que a Bíblia está dizendo aqui, escute bem, ó. A Bíblia está dizendo, e foi-lhe dada uma coroa. Coroa fala de poder. E saiu vitorioso para vencer. Quem ficar aqui não vai conseguir vencer. Quem é que vai se opor ao anticristo? Eu vou te dar um exemplo hoje. Todo mundo tem uma ordem para prender o Putin. Tem uma ordem mundial. Se o Putin pousar o avião dele no Brasil, as Nações Unidas falaram para o Brasil prender ele. Agora, quem tem coragem de prender ele? Quem tem coragem? Eu estou falando de um mero homem. Só um homem. Agora, imagina um anticristo, irmão. Quem terá peito para parar ele? Porque o anticristo será um homem, mas dentro desse homem, dentro dessa carcaça desse homem, estará um demônio. Um demônio que está agindo na terra há milhões de anos. Há milhões de anos. A Bíblia diz que o espírito do anticristo já está na terra. Mas o anticristo, o homem, ele vai nascer de uma mulher. Ele vai passar por algumas etapas: educação, formação. Ele vai ser apresentado pela ONU. E quando ele for apresentado pela ONU, então ele vai assumir o teu poder. E aí, irmão, vai começar a acontecer exatamente isso que nós estamos vendo aqui. Agora, põe lá o segundo selo. Põe lá o segundo selo. Volta lá no capítulo 6. Isso. No segundo selo, ó. E havendo, abaixa um pouquinho o som para mim, para não dar aqui microfone. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vê. Agora aperta um pouquinho, né? Senão, só um pouquinho. Vem e vê. E saindo outro cavalo vermelho, o qual estava assentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra e que se matasse um aos outros. E foi-lhe dado uma grande espada. Período de matança. Período, irmãos, que os homens vão ficar pior do que hoje. Hoje nós temos aqui no Brasil o Rio de Janeiro, que está insuportável de morar. Hoje nós temos Bahia, que está insuportável de morar. As reportagens hoje para Bahia é o seguinte: os motoristas de Uber não podem ficar 2 minutos parados esperando um cliente porque é assaltado na Bahia, em Salvador. São Luís do Maranhão, aí você vai para lá de São Paulo, piorou. Não tem lugar no Brasil hoje que a população está vivendo em paz. A matança é tremenda. Só que nesse período a Bíblia está dizendo, ó, e saiu outro cavalo vermelho, e o que estava sentado sobre ele foi dado que tirar a paz da terra. Não terá paz nesse período. Não terá paz. O povo vai clamar por paz, mas não haverá paz. Esse é apenas o segundo selo. Vamos para o terceiro selo. O terceiro selo, sobe aí para mim, o terceiro selo. Só o terceiro selo. Não, agora foi. Baixo. Isso. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifica o azeite nem o vinho. Isso está falando de período de fome. Muita fome. Muita fome. Qual é o maior problema hoje das Nações Unidas? É resolver o problema da fome mundial. Nesse período da ira de Deus, dos 7 selos, haverá um aumento gigantesco, irmão, da fome. Ó, o cavalo preto, ele vai trazer
esse período da fome. O homem vai trabalhar muito por dinheiro, por comida. Não terá alimento. Não terá. O homem vai caçar comida. Você lembra de Abraão? Abraão sai de uma terra e diz: eu vou para o Egito, porque a fome era tremenda no Egito. Aliás, na onde Abraão estava. Deus olha para Abraão e disse: não. Depois também vem o tempo de Isaac. Isaac também quer subir ao Egito, porque a fome era terrível. Então entenda que o mundo vai passando por um período de fome. Só que aqui, irmão, será um número gigantesco. Gigantesco. Porque, olha só, o problema aqui não é com azeite e nem com vinho. O problema aqui é com o ser humano. A Bíblia está dizendo aqui, ó: e ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, 3 medidas de cevada por um dinheiro. Terá escassez de alimento. Eu tenho dito para as pessoas agora, irmão, você que tem um filho, sossega, faça mais não, segura a onda. Você já tem um filho? Segura. Você que não tem, pode fazer um. Mas você já tem um, segura. Porque daqui para frente é tempo difícil. E nós que somos pais não tem estrutura para aguentar ver os nossos filhos sofrer. Será tempos trabalhosos. Vocês estão vendo o que está acontecendo no Rio Grande do Sul? Vocês estão vendo? Está debaixo de água. A água está cobrindo as casas. Cidades estão sumindo. Cidades estão desaparecendo. Isso é o apocalipse, é o sinal do apocalipse. As profecias daqui para frente, desde 2020, é as piores possíveis. Não adianta dizer haverá paz. Não haverá. Pastor, tem um profeta aí dizendo que vai haver melhor. Não vai haver. Não vai haver. É daqui para o que nós estamos hoje, para o que está escrito no livro do Apocalipse. Então você que ainda não acertou tua vida, procura acertar tua vida. Nós abrimos apenas o 3º selo. Vamos para o 4º. O 4º selo vai falar aqui, ó: e havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o que mais? E o inferno o seguia, e foi-lhe dado o poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, com fome e com mortandade, e com as feras da terra. Vamos lá, olha só. 1, 2, 3, 4. 4 gêneros de maldição que virá sobre a terra no abrir do 4º selo. A Bíblia diz que esse cavalo que está vindo, olha só, amarelo, o que estava sentado sobre ele tinha por nome de Morte. A morte vai vir montada nesse cavalo. E haverá, irmãos, muitos corpos estendidos pelo chão. Pastor, vai ver um demônio passando assim, matando todo mundo? Não. Ele vai colocar nação contra nação, reino contra reino, peste, fome, doenças terríveis. É o que vai acontecer nesse período. Igual nós ficamos assustados com a Covid. Nesse período aqui, irmão, a Covid é coisinha pequena. A Covid nesse período aí será coisas pequenas. Por isso que eu estou falando, quem ficar nesse período aqui, irmão, dificilmente vai querer aceitar Jesus. Porque o anticristo, olha só, nesse caso, o anticristo vai estar gritando nas redes de televisão: o culpado disso tudo é o Yahvé. O culpado disso tudo é Jesus Cristo. O mundo, a população do mundo inteiro vai odiar aquela igreja que estiver aqui, os crentes que estiver aqui. Por isso os crentes vão ter que fugir, porque vai ter os crentes aqui, os desviados, os que brincaram. Aí eles vão botar a mão na consciência e vão dizer:
O arrebatamento aconteceu. E eu fiquei. E agora? Como eles conhecem a palavra, eles não vão aceitar a marca da besta, do anticristo. Nem na testa e nem na mão direita. Então, o que eles vão fazer? Comprar não vai poder comprar. A Bíblia diz que sem um sinal não compra, não negocia, não vende. Eles vão ter que fazer o quê? Você já viu uma pessoa que mora num país e o visto dele venceu? O que ele faz? O que ele faz, irmão? Ele fica escondido, igual bandido. Chega a polícia da imigração, bate na porta, ele já sai pela outra porta. E nesse período será assim. O anticristo vai descobrir aonde está aquele povo que está adorando a Deus. E a ordem é: mata todos. Mata criança, mata jovem. É o que está acontecendo lá em Israel agora. Nós ficamos assustados com aquelas crianças que foram cortadas a cabeça. 40 crianças. O Hamas cortou a cabeça. 40 crianças. Mas nesse período da grande tribulação, isso aí será normal. E o povo que estiver aqui vai odiar a igreja. A igreja será odiada. Pastor, e Deus? Deus vai fazer o quê? Deus não vai fazer nada. Deus vai ficar sentado, ó, no alto e sublime trono, olhando para a terra e assistindo. Porque entende que há um juízo de Deus sobre a terra. Pastor, Deus virou as costas para a terra? Não. Mas enquanto não cumprir todo o juízo dele, ele não se levanta do trono. Não. Nós estamos falando aqui do selo. São 7 selos, são 7 trombetas, são 7 taças. O selo é ruim, a trombeta é pior. Agora a taça, misericórdia de Deus. Imagina. Então não tem como não ficar. Não tem como ficar. Pastor, eu não quero largar o meu forrozinho. Larga, porque senão. Eu não quero largar o meu funk. Larga, porque senão. Larga. Pastor, eu vou tomar uma amarelinha. Larga a amarelinha. Larga a amarelinha. Aceita Jesus e se arrepende. Porque se não se arrepender, tu vai sentir isso aqui, ó. Vamos lá, vai para o quinto selo, por favor. Quinto selo. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos, por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Agora, essas almas aqui, irmão, é que já morreram na grande tribulação. Elas já morreram. Elas resistiram e morreram. Aí a Bíblia diz que elas estão aonde? Ó, e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar. Debaixo do altar de Deus, ó, as almas dos que foram mortos, por amor à palavra. Eles, por amor à palavra. O anticristo vai dizer para eles: nega a Cristo. Ele disse: não, então toma. Pum. Escute bem. A Bíblia diz que o apóstolo Pedro, Jesus foi crucificado de cabeça para cima. O apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Isaías foi arrebentado no meio. Barraram Isaías e arrebentaram os membros, pé, perna, braço, arrebentaram no meio. Isso tudo vai acontecer e não na grande tribulação. Eu quero ver na grande tribulação os direitos humanos dizer para o anticristo: não pode fazer isso. Vai fazer. Vai cortar a cabeça. Pastor, você está me assustando, para te assustar mesmo. É para você voltar para cá e dizer assim: misericórdia. Eu no meio, quando eu era novo convertido, eu sonhava com arrebatamento todo dia. Porque era todo domingo pregação acerca do arrebatamento da igreja. E hoje? Hoje a gente não prega mais. E os crentes não sabem nem que Jesus vai voltar. Arrebatamento, o que é isso? Não, arrebatamento está acontecendo. Então escute bem. Eles foram mortos pela palavra e por amor do testemunho que deram. Aí o sangue deles clama. O sangue é vida. Quem sabe aqui que o sangue é vida? Por isso você não pode comer chouriço.
Pastor, eu gosto de comer aquele chouriço. Eu gosto de matar aquele galo, aquela galinha, botar minha boca debaixo do... meto a faca no sopaco do bicho lá e bebo sangue. Não pode, mano. Sangue é vida. Viu? Sangue é vida. E quando se fala de ser humano, então, aí que acabou. Deus disse assim: eu vou requerer da mão de cada um o sangue. Não se deve tirar a vida de ninguém. Você está irado, está até espumando para a boca, está igual a Nádia, né? Eu vou matar, vou tirar a vida. Vai prestar conta dessa vida. Porque o sangue dessa pessoa que você matou está gritando diante de Deus. Pastor, eu matei. Vai ter que dar conta. Porque não é para tirar a vida de ninguém. Cristão, ele morre, ele não tira a vida. Jesus não matou ninguém, ele deu a vida. Nós também temos que dar a nossa vida. Você é verdadeiro cristão, a pessoa quer te matar, chegou aqui, vai te matar. Se eu conseguir correr, é bem, irmão. Se eu não conseguir correr, eu não posso matar ninguém, tem que correr. Matar eu não posso. Você está entendendo? Porque você vai dar conta desse sangue. Vamos para o sexto selo. O sexto selo. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro, como saco sicílio, e a lua tornou-se como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus filhos, verde, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Quem viu aqui 2012, aquele filme? Quem viu? Levanta o dedinho aí, 2012. Você lembra dessa parte? Que o povo pega o avião e estão indo para a África, e chega lá, o cara fala: mas aqui não é África, é isso aqui, ó. É isso aí. Vão mexer nas 10 placas tectônicas. Esse será o maior terremoto da história, irmão. O maior terremoto da história. Vai morrer milhões de pessoas nesse terremoto. E esse terremoto não virá agora. Os irmãos viram que lá por lá do Oriente Médio está acontecendo terremoto. Já matou lá, semana passada, matou 2.000 pessoas. O terremoto de 6 pontos, não sei o que lá nesse carro. Mas esse terremoto aqui, ele vai ser mundial, ele vai abalar o planeta. Ele vai abalar o planeta. Tão forte que ele vai ser, olha só. Que a Bíblia diz, ó. Abaixa por aqui para mim, filho. Isso. Tão forte que vai ser. Mais, vai mais. Ó. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande terremoto na terra, e o sol tornou-se negro como um saco sicílio, e a lua tornou-se como o sangue. Vai mexer até com os satélites que está acima. Agora o 13. As estrelas do céu caíram. Irmão, você imagina isso? A Bíblia aqui está falando, ó, está no plural, as estrelas. Não é uma, são várias. Vai cair na terra. Ela vai destruir essa terra. Ela vai destruir. E tem pessoas que estão achando que isso é brincadeira. Não, pastor, isso não vai acontecer, não. Vai acontecer. O que mais vai acontecer? Olha, escute bem. Ó, verso 14. O céu retirou-se como um livro que se enrola. Está vendo esse céu que nós estamos vendo agora aqui? A Bíblia diz que ele vai se enrolar. Ele vai se enrolar como um livro. No livro do profeta Amós, a Bíblia diz que a terra passará pelo fogo. O fogo vai lamber isso aqui. Jesus, quando vier buscar a igreja, ele pisa na terra? Não. Jesus vai ficar nos ares, sobre a nuvem. A igreja, o Espírito que hoje está aqui, ele vai fazer isso com a igreja, ó. Vai levar a igreja até as nuvens. Quando chegar nas nuvens, a igreja recebe um corpo glorificado.
Então Jesus dali leva a igreja para o céu. Por que Jesus não busca a igreja na terra? A terra está contaminada, a terra está amaldiçoada, a terra está cheia de pecado, tudo quanto é tipo de pecado, tudo quanto é tipo de pecado. Por que, irmão, hoje? E não adianta as pessoas tentar achar motivo para tantas doenças. O motivo está num pecado. E não é o pecado do pai e da mãe, é o pecado global. A ciência diz que cada 20% das crianças que nascerem, a ciência diz isso, vai nascer com problema psicológico, neurológico. As crianças vão começar já a ter problema mental. Por que isso, pastor? As crianças são inocentes, mas é o pecado. O pecado está trazendo maldição para a terra. E o homem, ele não se arrepende para Deus mudar isso. Então, se o homem não muda, a sentença virá. Então, entenda bem que esse céu vai ser enrolado. Agora, você consegue ver, irmãos, esse buraco aqui? Imagina as pessoas aqui olhando o que estão aqui, o que sobrar de todas aquelas coisas terríveis que vão acontecer. Eles olharem e não ver mais aquelas nuvens, não ver mais o céu azul. Por quê? Porque o Apocalipse capítulo 21, João diz assim: eu vi novo céu e nova terra. Então esse céu não pode existir mais, essa terra não pode existir mais. Vai vir um novo céu. Isso é para a igreja. A igreja que foi arrebatada, a igreja que ia alcançar a salvação. Nós vamos receber um novo céu e uma nova terra. Por isso a Bíblia diz: e tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Agora vamos lá para o último selo, do capítulo 8. O último selo. E havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu, quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dados 7 trombetas. Irmãos, você vai ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você nunca vai ouvir falar que no céu houve silêncio. Só aqui, só no livro das Revelações, só no livro do Apocalipse. Por que, pastor, fez silêncio no céu? É por causa da sentença que estava sendo dada. Tão terrível que era. Agora imagine, serafins, querubins, arcanjos, 24 anciões, os seres viventes, eles ficam 24 horas dizendo: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Mas de repente eles ouvem a sentença que foi dada para a terra. A Bíblia diz que isso faz assim. E por meia hora há um silêncio na terra. Tamanho era terrível que eles estavam ouvindo. Se os anjos, irmãos, fizeram silêncio no céu por causa dessa sentença, imagina o que virá sobre os seres humanos. Nós falamos sobre os 7 selos. Agora João está dizendo: eu vi 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram dadas 7 trombetas. Agora começa uma outra sentença. 7 anjos vão se posicionar na terra, e cada um vai tocar uma trombeta. Cada toque da trombeta, uma desgraça na terra. Cada toque de trombeta, uma sentença sobre a terra. A terra será devastada, irmão. A terra sofrerá terrivelmente. O homem, eles vão se arrepender de brincar com Deus. Deus, Ele é amor. Deus nos ama. Livro do Gênesis, a Bíblia diz assim:
Deus se arrependeu. Primeiro a Bíblia diz assim: Deus se alegrou quando ele fez um homem. Está escrito ou não está? Está escrito ou não está? Está escrito. Deus se alegrou quando ele fez o homem. Mas depois a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Agora, por que Deus se arrependeu? Não é que Deus se arrependeu de ter criado os seres humanos, mas é o comportamento que os seres humanos tomou. Porque quando você lê a partir do capítulo 6 de Gênesis, você vai ver que aquela geração ali, irmão, é uma geração ruim, uma geração que não respeitava pai e mãe, uma geração briguenta, uma geração que não queria Deus, uma geração que matava sem misericórdia. Aí vai ter que vir um dilúvio e limpar a terra. Aí Deus tem compaixão dos seres humanos e diz: eu nunca mais farei isso. E o sinal que eu não vou mais destruir a terra com água é o meu arco-íris que está no céu. Deus dá um sinal no céu. Todas as vezes que chove, o arco-íris aparece no céu. Isso é para lembrança de quem? Nossa, não, de Deus. Deus olha para o céu e diz: eu tenho uma aliança com o homem. Eu não posso destruir a terra mais. Agora, Cristo tem uma aliança conosco. Todos nós que aceitamos a Jesus, nós temos uma aliança com Cristo. E Jesus tem uma aliança conosco. Mateus capítulo 28, Jesus disse: eis que eu estou convosco até a consumação do século. Não vou vos deixar. Jesus não vai deixar a igreja. Jesus não vai desamparar a igreja. Mas nós precisamos entender isso, irmão. Nós precisamos entender. Somos povo de Deus. Somos peregrinos. Olha para o teu irmão, fala para o seu irmão assim, ó. Nós somos peregrinos. Fala para ele: não se acostuma com essa terra. Escute bem, o céu é 100 vezes melhor que essa terra. Mas por que nós temos medo do céu? Ou por que não queremos ir para o céu? Eu já vi pessoas aqui falar para mim: pastor, se perguntar para mim hoje se Jesus pode vir, eu falo que não. Ó, perdoai porque não sabeis o que falar. A igreja, ela tem que dizer assim: ora vem Maranata, ora vem Maranata, ora vem Maranata. A igreja tem que gritar isso. A igreja tem que pedir para Jesus voltar. Não é falar assim: vem não, Jesus, vem não. Não vem não. Não, a igreja precisa. E o que apressa a volta de Jesus, irmão, para me encerrar? A evangelização. A igreja precisa evangelizar. A igreja precisa ganhar alma. A igreja precisa orar para que Deus salva a terra. O relógio de Deus é a igreja. Se a igreja está lenta, a igreja tarda a vida do Senhor. Agora, se a igreja apressa a trabalhar, a igreja acelera a volta de Jesus. Então nós temos uma responsabilidade, amém? Agora vamos colocar de pé, que eu quero orar por você, para que Deus tenha misericórdia de nós. Irmãos, todos nós precisamos de Jesus. Guarda bem isso, o 7 selo. Qual terrível é essa narração? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Pai, no nome poderoso, Pai, do teu Filho amado Jesus. Meu Deus, eu quero agradecer o Senhor, meu Deus, por mais uma noite, meu Pai. Por mais, Senhor, esta palavra, a qual teu Espírito, Senhor, falara, ó Deus, aos nossos corações. Meu Deus, ajuda o teu povo, Senhor, a entender, a compreender, Senhor, a Sagrada Escritura, Pai. Deus, com teu Espírito, Senhor, de uma forma tão profunda, Senhor, convence esta pessoa, convence este homem, esta mulher, Pai, que está fora, Senhor, do Evangelho, que ainda não aceitou, Senhor, como seu único e Salvador, que desviou da tua presença. Meu Deus, traga de volta, Senhor, traga de volta, meu Pai,
para meu Senhor, na casa do Senhor. Traga de volta, Senhor, para este aprisco, meu Pai, para que assim esta pessoa seja salva, seja liberta, em nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja me ajuda a louvar. Filho, eu quero tanto enxugar seus prantos, te fazer. Eu quero perguntar, enquanto a igreja louva, eu quero perguntar se tem alguém em nosso meio que você almeja aceitar a Jesus, ou você está afastado e quer voltar para Jesus. Se tem alguém, irmãos, em nosso meio, levanta a tua mão e vem à frente, porque eu quero orar por você. Cadê a primeira pessoa que ela quer se decidir com Jesus hoje? Cadê você? Cadê você que está afastado e quer voltar hoje? É momento de você voltar para Jesus. É momento de você reconciliar com o Senhor. Pastor, eu estou afastado, eu quero voltar hoje. Então corra, sai do seu lugar, vem à frente. Eu quero orar por você, eu quero pedir a Deus que o Senhor escreva o teu nome no livro da vida. Pastor, eu estou com vergonha. Não precisa ter vergonha. Vem, corra para Jesus hoje. Não espere isso acontecer para você falar, o pastor pregou isso lá. Eu me lembro que o pastor pregou. Não, hoje é a sua oportunidade. Hoje é a sua noite. Hoje é seu dia. O dia de você se arrepender. O dia de você voltar para Jesus. Bate palma para o Senhor Jesus. Cadê a primeira alma? Cadê a segunda pessoa? Cadê a segunda pessoa, irmão? Deus está te chamando. Cadê você? Cadê a segunda pessoa que você não vai deixar para amanhã, mas você vai vir hoje? Cadê você? É noite de salvação. Tem mais alguém? Eu não vou insistir. Eu te dou mais um segundo para você correr aqui à frente. Eu te dou mais um segundo para você vir ali com a mão levantada, aceitando Jesus, voltando e dizendo: pastor, eu quero estar firme com o Senhor, porque Deus quer abrir uma aliança com você. Amém? Não tem? Então que Deus te abençoe. Vamos orar pela vida da nossa irmã. Deus abençoe sua vida, minha irmã. Deus fortaleça a senhora, permaneça firme na presença do Senhor. Amém? Estende a mão para cá, vamos orar por ela. Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, a tua filha está, Senhor, renovando a sua aliança com o Senhor. Deus, abençoa a tua serva, Pai. Deus, fortalece ela, Senhor, na tua casa. Que ela nunca mais, Senhor, ó Deus, se desvie, se afaste, ó Deus, se entristeça, mas que ela venha estar fortalecida no Senhor e compreendendo, Senhor, que no mundo nós teremos aflição, mas o Senhor disse que o Senhor venceu e nós também vamos vencer para a glória do teu nome. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Deus te abençoe, minha irmã. Continua firme na presença do Senhor. Pode se assentar. Eu quero aqui passar para a missionária Ângela, que